Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do podcast do Christian Porcino. Hoje, com muita alegria, estou recebendo o Iriton Cristal, marido da Vivian, pai da Clara, do Rafael, do Felipe. Ele veio lá de São Paulo, pegou o carro, veio para Curitiba aqui, especialmente para falar com a gente, pessoal. Quem não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe a informação. Se você já te aviso de antemão, tiver alguma pergunta para fazer para o Cristal, deixa aqui no canal a pergunta que eu passo para o Cristal vai responder. Bem-vindo, Cristal, muito obrigado, viu? Ô, Christian, muito obrigado. Primeiro eu quero parabenizar pela iniciativa. Você é um engenheiro de muito tempo já, né? Os cabelos brancos já dizem, né? Tem que parabenizá-lo. Lembro de você, estagiário lá em Betim, a gente um dia numa obra, e você falou assim, cara, eu vou sair, vou estudar e vou virar professor. Falei, você é louco, Christian? Professor no Brasil? E você falou, eu vou fazer isso, Cristal. E você foi um sucesso, um grande professor e depois um grande empreendedor. E um dos caras mais técnicos desse país no teu trabalho. Eu sou o Iriton Cristal. O Iriton é coisa de minha mãe, né? Ela tinha uma amiga que teve um filho com esse nome, eu sou o segundo Iriton. Eu já procurei e não achei outro, né? E minha esposa é dentista, um dia eu fui no consultório dela, a primeira vez, ela falou, o Iriton, você é americano? Eu falei, não, eu sou baiano mesmo, né? E acabei virando Cristal, porque é meu sobrenome, eu fui trabalhar no Chile, e para o chileno falar o Iriton ia ficar difícil, né? Então, um administrativo, o Anuá, que trabalhava com a gente lá na BB, ele falou, ô Iriton, esse nome não vai colar bem aqui, vamos botar o Cristal? Eu falei, pode ser o Cristal. Tem inclusive uma cerveja chilena que chama Cristal, vai facilitar. Então, eu acabei sendo Cristal. Eu sou baiano, então, de nascimento. Estudei em BH, fiz engenharia civil na FUMEC, depois entrei na BB como estagiário. Antes tinha empreendido, feito uma empresa lá em BH de estrutura metálica. Aí veio o Collor, veio aquele rolo do Collor e Itamar. Eu sou dessa época. Esse ano eu estou fazendo 30 anos de engenheiro. Eu acho que eu tomei uma decisão certa na vida de fazer engenharia. E eu sei que o propósito desse canal é fomentar no jovem a vontade de fazer engenharia, né? Sem dúvida. Então eu fiz uma empresa lá em BH e depois entrei na BB porque a gente quebrou, né? Entrei estagiário e fiquei 17 anos lá na BB. Então, e depois, em 2011, saí e fui para a Inindio como sócio. Perfeito, perfeito. Então, essa trajetória sua como engenheiro civil e depois passar para o setor elétrico foi exatamente isso, oportunidades, né? Foi oportunidade. Na época, a BB, ela construía linha de transmissão. Era dona de uma fábrica de torres lá em Betim, né? E apareceu um anúncio lá na faculdade, não tinha esse negócio de Instagram, não tinha WhatsApp, a molecada nova não sabe o que é viver sem isso, não tinha nem internet, né? Era um cartaz pregado no mural, né? Era o cartaz do mural. E eu estava com dificuldade na empresa e faltando 2 anos para formar, cheguei para o meu sócio e falei, cara, eu não vou conseguir continuar porque eu vim para cá para estudar. Inicialmente eu não vim para empreender. Eu vim para estudar e fiquei muito preocupado de não concluir a engenharia, né? E vi esse cartaz lá da BB, cheguei e fui contratado lá na BB como estagiário. E como era linha de transmissão, energia, acabei virando um engenheiro civil em uma empresa que fazia coisas elétricas, né? E de repente, na minha trajetória inteira, isso foi bom, porque acabou que eu vim para Guarulhos, onde era genuinamente elétrica, de equipamento, transformador, e eu era um dos poucos engenheiros civil lá, né? É aquela história de quem tem um olho em terra de cego é rei, né? Então, eu acabei ajudando muito nesse processo. E virei na área de energia, assim, meio por acidente, né? Mas eu acho que foi essa trajetória. E esses aprendizados que você teve nessa parte, quando você gerenciando obra de linha, de subestação, liderando equipes tão grandes, né? Quais são os aprendizados que você pode compartilhar com a gente isso aí? O Brasil é um país que precisa muito de infraestrutura, né? E é interessante que essas obras de linha de transmissão, eu fiquei 10 anos fazendo linha de transmissão. No Nordeste, fui para o Chile, no Brasil inteiro, de norte a sul, né? E são obras grandes com muita gente. É uma obra genuinamente de logística, tem a parte técnica, toda a necessidade, mas é tipo, vou exemplificar, como uma linha de produção, de montagem de veículo, só que quem anda são os profissionais, né?
Então, você tem que sair andando e montando, não pode faltar coisa. Então, esse aprendizado, você precisa ter um bom planejamento, trabalhar pensando um pouco na frente, que é basicamente o que o engenheiro tem que fazer, né? Então, o maior aprendizado para essas linhas complicadas, com logística complicada, é não esquecer do que você precisa fazer lá na frente. Então, tem que ter um bom planejamento, né? Muito bom, muito bom. E essa sua passagem na ABB, né, que você conta aí, né, 17 anos de ABB, né? Sim. Essa passagem na ABB, o que influenciou no seu modo de agir e ser profissional para ser depois um empreendedor na Enindy? Tá. Sobre o empreendedor, eu tenho refletido ultimamente muito sobre isso. Outro dia até participei de umas palestras, pessoal lá de Atibaia, pessoal de uma igreja que eu frequento em Atibaia, sobre empreendedorismo. Na minha família não tenho pais, tios que teve CLT, que foi CLT. Claro que eram empreendedores, meus tios era tudo do interior e tinha açougue, outro tinha fazenda, meu pai era radialista, depois era artesão, era tocador de trio elétrico, tocava cavaquinho. Então não vi CLT na família. A tranquilidade de dizer, poxa, eu sou CLT, tô organizado, o salário vai cair todo mês, eu não vi isso na minha família. Não teve essa cultura, essa educação para caminhar como CLT, né? Eu não tive essa cultura. E na época eu nem pensava nisso, né? Eu achava que a vida era aquela deles ali. Quando eu entro na ABB, eu passei por um período grande, mas eu sempre fiz algumas coisas por fora. Construí casa para vender, montei loja, sempre fiz algumas coisas por fora. Mas a ABB me deu uma base técnica muito, muito boa, né? A gente fez grandes projetos, fez grandes obras e eu convivi com muitos profissionais muito bons, né? Então, minha formação profissional foi muito enriquecida lá na ABB, tecnicamente. E a cultura da empresa, aí eu trouxe para a Enindy, era de fazer a coisa certa da primeira vez, sabe? De ter uma boa qualidade, de manter a qualidade do que estava fazendo, para não ter que repetir, que voltar, que refazer e tal. Então, isso eu trouxe para a Enindy. Diria que era isso, tentando responder dessa forma. Não, legal. E nessa caminhada, né? Nessa caminhada de engenheiro civil, gerente de obras, né? E depois gerente de construção em Guarulhos, né? Essa caminhada. E aí chegou um momento, né? Chegou um momento, fala assim, ó, eu sigo aqui para virar diretor, CEO na ABB, ou eu vou sair e vou fazer outra caminhada? E aí, o que foi? O que te motivou? Por que você investiu, né? Decidiu investir? Na verdade, investir na Enindy, né? Conta pro pessoal também que a Enindy não saiu do Cristal, né? O Cristal investiu na Enindy. A Enindy foi fundada, ela veio de uma empresa que é a Lorenzetti, os jovens aí devem conhecer, no chuveirinho de casa lá, né? Aquela empresa que fabrica chuveiro hoje em dia. Ela tinha uma empresa de engenharia e ele descontinuou e chamou só os funcionários, 2 deles, que era o José Maria e um outro, e falou, vocês não querem continuar com o processo? E eles quiseram e fundaram a Enindy em 1992. Agora, no mês de outubro, nós fizemos 33 anos de fundado, né? E o José Maria continuou, ele é o que foi, continuou na empresa, trouxe mais sócios e tal. E em 2010 ele saiu da empresa. Ele saiu, já estava bem e decidiu fazer outras coisas. E quando ele estava fora, a gente já tinha feito negócio com ele, eu chamei ele para ir trabalhar na ABB. Falei, ô Zé, vem nos ajudar aqui, nós temos um processo grande aqui de construção e você vai ajudar muito, tem muita experiência, né? O cara tinha muita experiência e tal. E ele veio para a ABB e vivia me falando, poxa, cara, eu sempre pensei em você lá, do outro lado. Ele tinha me chamado uns 3 anos antes, né? Mas era um momento ruim da minha vida. Eu falei, pô, cara, eu não vou. E essa veia empreendedora sempre ficava ali, né? Cutucando, né? E ele falou, poxa, o pessoal lá tá me chamando de volta, para reassumir e tal. E eu falei que só vou se você for. Né? Aí foi a provocação. Aí foi a provocação. E minha esposa, a Vivian, eu falo com ela eu falo sempre, ela foi inconsequente, né? Isso foi bom. Ela falou, vai, não é seu sonho? Né? É porque muitas vezes você pensa no sonho, mas você pensa nas contas a pagar, né? Claro. Você pensa nos boletos. Você As fala, responsabilidades, né? Responsabilidade, 2 filhos Você estava numa pequenos. multinacional, num cargo de certa forma estável, porque igual você estava falando,
Você percebia que você era importante para a empresa, que você estava no, né? Era um negócio que ia continuar, né? Não vai acabar a energia, né? Não vai acabar o negócio de energia. É verdade, é verdade. E eu estava no multinacional, um engenheiro civil, no lugar de só eletricista, né? Uhum. Eu sabia das limitações ali dentro também. Poxa, aqui eu vou até certo ponto, né? Mas a minha motivação maior foi querer fazer algo que eu participasse ativamente, pudesse tomar as decisões e fazer o negócio crescer, né? E com essa chamada do Zé Maria e a inconsequência da minha esposa, juntada ao meu sonho, então juntou esses 3 ingredientes, né? E eu falei com hoje meu sócio, o Evandro, que era meu diretor na época, e falei, ô Evandro, eu vou te dar 3 meses, mas eu estou indo embora. Isso foi em 1º de abril. Parece brincadeira, e não era mentira, mas não era mentira. Não era mentira. Eu falei, eu vou te dar 3 meses e no 1º de junho eu vou lá no RH e vou pedir minhas contas. Ele falou, poxa, eu preciso e tal. Eu falei, não, eu vou te ajudar a arrumar outra. E acabei trazendo o Analberto, quem é de linha de transmissão conhece o Analberto, que foi o cara que me contratou como estagiário na ficou BB. Ficou no meu lugar da BB. E fui para esse negócio da Inid, né? Legal. E aí tem uma história interessante nesse processo, né? Logo quando a gente chega, né? E aí é para o jovem que eu vou falar, né? Aí. Eu chamei, quando eu fui, eu combinei com o Zé Maria que a gente ia contratar um monte de estagiário. Ia fazer a empresa bombar com estagiários, sabe? E nesse período que eu ainda estava na BB, eu tirava uns sábados e tal para entrevistar estagiários, né? Cara, nós pegamos 8 engenheiros e estagiários de engenharia e colocamos na empresa. E começamos, tinha 6, 7 funcionários no escritório lá nosso, e começamos a fazer proposta, desenvolver proposta e tal, e começamos a fazer proposta com 8 estagiários de engenharia. E esses caras hoje, tem deles que é sócio nosso, tem deles que já tem família, 14 anos na empresa, a mesma idade minha na empresa. Muito e bom. Nós começamos assim lá, né? Esse ponto, eu sempre bato na tecla aqui, pessoal, em alguns pontos, e o ponto fundamental do empreendedor é exatamente esse. Quando eu era estagiário e eu estava na frente do meu primeiro cara que me deu oportunidade de estágio, ele era dono de uma factory, por tal. Então ele vendia dinheiro, né? E eu na frente dele numa reunião, ele assinando cheque, né? Ele assinando cheque. E eu, moleque, né? Bati o olho assim, olhava, que achei. Ele falou, você tá achando isso aqui bonito, Christian? Eu falei, tô achando. Vamos ver. Fecha a porta lá. Aí eu fechei a porta. Eu vou te falar uma coisa. Você tem vontade de ter uma empresa? Eu falei, tenho. Tenho vontade. Eu quero ter uma empresa um dia, eu quero ter uma empresa. Eu falei, então eu vou te ensinar uma coisa. Quando você é funcionário, você vai dormir de noite pensando como sustentar sua esposa e seus filhos. Quando você vira um empreendedor e dono da empresa, suas decisões vão impactar na família de todo mundo que está abaixo. E você, como um ser humano, tem que pensar isso, que o que você fizer, você pode estar complicando a vida de pessoas. Aí eu lembro que eu falei com ele, mas também eu posso estar ajudando pessoas. Eu lembro que eu olhei o outro lado. Eu falei, exatamente, essa que tem que ser a visão. E é o que você está falando. O impacto da Inid, do Cristal, dos sócios da empresa, na vida das pessoas, né? Você levar ali você observar, você vê o cara, a gente veio no carro você falando isso, você vê o cara crescendo, o cara não tinha nada, mas de repente você fala, opa, o cara trocou um carrinho ali, o cara tem um lugar para morar, o cara casou, o cara tem filho, e é o trabalho dele, claro, é o trabalho dele, mas a empresa proporcionou aquilo, né? Isso é muito bom, né? Eu não sei a sua opinião diretamente sobre isso, chega a ser um lado até espiritual da coisa, né? Você abençoar pessoas realmente de uma forma bíblica, né? Que eu acredito muito nisso. A gente tem dons e talentos dados por Deus que são a nossa forma de pregar o evangelho, né? A nossa forma de pregar Jesus Cristo, de falar de Deus, de falar para as pessoas, é com o trabalho que ele mesmo nos deu, o dom e talento que ele nos deu. E essa forma de ajudar, cara, você pensar, pô, cara, eu estou alimentando aqui, igual você vai falar aí daqui a pouco, quantos funcionários, quantas pessoas que você nem conhece, né? Você chegou num ponto agora que você não conhece todos os seus funcionários, todo mundo que está fichado na Inid, você não conhece, porque não tem jeito, né? Chegou um momento que não tem jeito, né? Não, é verdade. E eu tive refletindo essa semana sobre isso na parábola de Jesus sobre os talentos, né? E ontem teve o leilão e eu
Fiquei refletindo e tem o último versículo lá que ele fala, né? Que quem tem terá com abundância. E quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Então, isso vale muito para você. Deus te deu um talento, né, Isso cara? aí. Deus te deu um talento. E você tem que pegar o seu talento e transformar esse talento para melhorar a sua vida, a vida da sua família e a vida de quem está ao seu redor. Com não é? certeza. Então, até eu acredito muito, como você, que os ensinamentos de Jesus nos direciona, inclusive para a vida profissional. Com certeza. O que ele quis dizer com essa parábola, né? O que ele quis dizer? Poxa, vá lá, vá em frente, desenvolva, crie negócios, pegue seu talento e transforme a vida das pessoas, né? Porque se você não fizer isso, até o que você não tem lhe será tirado. Exatamente. Entendeu? Até o pouco ou o que você não tem será tirado. Então, isso é muito importante no dia a dia. E eu tento falar isso para o jovem, né? Eu falo, poxa, o jovem, logo quando entra, quando eu era estagiário, eu pensava isso. Quando você entra na empresa, você não sabe nada, você não tem a capacitação técnica ainda. Não é? Você não tem a vida ainda, a vivência de vida, né? Não passou por problemas na vida, você é muito jovem ainda, você não passou por todo o problema. A única coisa que eu tinha era a minha disponibilidade. Eu falava, eu estou à disposição da empresa. Então eu estou à disposição para o que a empresa precisar. O meu chefe falava, poxa, falou comigo, você vai lá para Tangará da Serra, participar, ficar lá um mês de férias. Eu podia ter dito, poxa, mas no meu mês de férias? Tinha namoradinho e tudo. No meu mês de férias, você quer que eu vá para Tangará? Eu falei, não, eu vou, claro que eu vou. Muito bom. Então eu estava disponível. Então o jovem hoje tem que pensar assim, poxa, o que é que eu tenho a agregar para a empresa? Cara, você tem a sua disponibilidade. E quando eu cheguei com esses 8 estagiários, eu era tipo pregação mesmo. Eu botava os caras na sala e fazia palestras e doutrinamentos sobre isso, né? Você tem que andar 1 milha a mais. Não adianta você falar, já cheguei aqui, poxa, anda 1 milha a mais aí. Se esforce um pouco mais, faça um pouco mais, né? Pô, mas eu tenho que ir embora, ao invés de ficar aqui, eu vou lá pro DA jogar sinuca. Pô, você vai jogar sinuca, por que você não fica aqui e termina o seu trabalho, né? Então isso era uma coisa que eu pensava. Nem sei se tem DA em faculdade, sei que hoje em dia ainda tem. Tem a sinuca lá ainda. E vocês não tiram, não? Não perdeu, não. Isso não perde, não. Ô, Cristal, aprofundando mais então sobre a Enind, né? O que hoje a Enind trabalha? Quais são os empreendimentos que a Enind trabalha hoje? Tá. Hoje a Enind, a gente chama que virou um grupo, né? Então, o Zé Maria saiu lá em 2015, os outros só saíram em 15 e 16 também. Ficou eu e o Evandro e fomos trazendo outros sócios, né? E tem vários outros da BB e tal. E depois, quando, na minha conversa com o Evandro para trazer, ele saiu da BB, e a gente quis trazer o Evandro. Foi atrevido, ele tirou o diretor da BB. Na verdade, ele já estava no mercado. E era muito atrevimento mesmo. E na minha conversa com ele, cara, eu falei, Evandro, quando você é funcionário, você tem um teto. Nós estamos aqui, você não está vendo, mas aqui tem um teto, né? Você pensa até ali. Claro, você está pensando, você está trabalhando, está progredindo, vai conseguir cuidar da família, vai fazer de tudo. Mas quando você vira empresário, esse teto desaparece. Você pode sonhar mais, né? A minha conversa com ele foi essa. Então você pode sonhar, cara, você vai estar aqui, eu não vou impedir, você vai ter tá aberto. Então eu penso assim e você pensa assim. E quando ele veio, ele falou, poxa, eu sempre pensei em entrar em concessão, fazer outras coisas. Eu falei, velho, isso é o que eu tô te falando. É o que está aberto, né? Exatamente o que eu tô te falando. E de mim você vai ter sempre o apoio, né? E aí, nós em 2017 entramos em concessões da ANEEL. Fomos para o leilão. Para quem não sabe, a ANEEL lança leilões de transmissão de energia quase que anualmente, 2 vezes ao ano, dependendo da necessidade. Isso aí, para você que não conhece bem, o Brasil é muito regulado nessa área.
O Brasil, eu acho que nós estamos muito na frente de outros países aí, tá? Eu diria até que dos Estados Unidos, que não é sistema centralizado e tal. E aqui tem uma empresa de pesquisa energética vinculada ao Ministério que vai fazendo o planejamento decenal e definindo o que o país tem que aumentar. Então, para você que não conhece, depois pesquisa na ANEEL ou EPE e você vai ver sobre isso. E ele falou de a gente entrar em leilões, né? E nós tentamos com outra empresa e tal, não deu certo. Aí veio um sócio do Sul, porque tinha que botar muito capital e tal, e a gente não estava muito preparado ainda. E o sócio do Sul nos compusemos e entramos em 2017 e ganhamos um lote em 2017, que foi no Pernambuco. Além de construção de subestações, linha de transmissão e obras industriais que fazíamos, a ENIND diversificou sendo concessionária de energia. Aí criamos a ENIND Energia. A ENIND Construção continuou tocando os negócios e criamos a ENIND Energia e entramos em leilões. Só que toda a parte fundiária, projeto básico, regulamentação, tudo nós é que fizemos. Então nós criamos uma equipe para isso. O SPCS, para quem não é do ramo, vai falar, poxa, mas são coisas separadas, né? Então tem a construção, tem o fornecimento de equipamento, tem a engenharia. Então nós compusemos tudo e criamos um braço da empresa, que hoje chama ENIND Serviços, que faz esse tipo de serviço, né? Faz sistema de proteção e controle, projeto básico, projeto executivo. Inclusive você é nosso parceiro, né, que trabalha conosco nos projetos e tal. E começamos a ENIND Energia e a ENIND Serviço para atuar nos leilões. Só que a ENIND Serviço foi criando o corpo e hoje a ENIND Serviço está no mercado vendendo esse sistema de proteção e controle de subestações, automação de subestações, vendendo um projeto básico, engenharia de proprietário. Nós temos hoje na ENIND, lá no Tatuapé, na sede, um COS, que é um centro de operação do sistema. Vendemos isso para fora, além de fazer os nossos. Essa empresa de participações, que é a ENIND Energia, tem acabamos ganhando 4 leilões da ANEEL, né, fomos contemplados com 4. Então acabou virando um grupo. Certo. Né? E temos um braço que é a ENIND Montagens Industriais, que toca obras industriais. A ENIND, a gente fala que é uma empresa onde tiver elétron, a gente quer estar. Né? Legal. E você sempre usa o termo diferenciação técnica. O que esse termo dentro de todo esse contexto de engenharia, construção, montagem, todo esse contexto? Tá. Diferenciação técnica, isso é importante, muito importante, eu acho que para qualquer empresa, né? Quando você jovem quer entrar no mercado, você tem que diferenciar de alguma forma, né? Existe a diferenciação por custo, o cara vende mais barato, né? Ele não está tão preocupado em qualidade e tal, mas ele quer vender mais barato, é uma forma. E a gente se preocupa com a qualidade. Diferenciação técnica é entregar com qualidade, é não deixar que aconteça retrabalhos lá na frente. Fazer certo da primeira vez, igual você já começou falando, né? É isso aí, fazer certo da primeira vez, né? Então a gente tem muita preocupação com isso, inclusive é um dos nossos valores, não voltar para retrabalhar. Claro que alguma coisa ou outra acontece, mas você tem que evitar ao máximo isso. Para isso a gente criou essa empresa de projetos que a gente se cerca de bons profissionais como você. Puta, quantas vezes você nos auxiliou para resolver antecipadamente os problemas do projeto, né? Para definir as fundações, definir a estrutura, até projeto eletromecânico. Então, diferenciação técnica é se cercar de gente boa. Outra, a gente investe em equipamentos, a empresa tem equipamentos próprios, né? Tem coisa de diferenciação que o cliente talvez não perceba, mas a gente tem um SAP na empresa já há quase 10 anos. Para o cliente isso não faz muita diferença, mas para a empresa é um diferencial, né? De controle, de organização e tudo mais, né? Com certeza. Eu sou testemunha que a ENIND é inovadora junto com o Cristal, que é corajoso, né? A gente está fazendo um projeto da SE Grajaú lá
que o mercado vai ver o projeto, vai começar a fazer, né? O famoso Ctrl-C, Ctrl-V, mas ele foi o primeiro, que é não utilizar nada de concreto, todos os blocos metálicos, né? Você não usa nada, zero de concreto e apoia toda a... E foi um grande diferencial para a obra dele, porque ele não precisou de quebrar piso. E o mais engraçado, que é isso que eu falo para vocês, gente, engenharia não é Ctrl-C, Ctrl-V. Às vezes nós vamos fazer Ctrl-C, Ctrl-V, mas o motivador para você que está estudando, ou quer estudar, ou já faz engenharia, é engenhar. Esse é o motivador. O Cristal me liga e fala, velho, do jeito que ele fala, né? Velho, eu tô com um pepino aqui. Você vai me ajudar. Eu falei, pode falar, né? Pode falar. E é isso que me motiva. E é isso que foi legal. Falei, eu tenho um piso, eu não quero quebrar ele. E no final da história tá lá agora executando, né? É verdade. A solução. E é isso que é engenharia. É você. Muitas vezes eu falo isso para vocês. Eu pego o telefone e o cara me fala, ó, você faz isso, Cristian? É o que o Cristal falou do eletro. Eu falei, é engenharia civil? É, eu faço. Agora pode falar o que é. Mas isso não é vangloriar, não é você, né? É a questão de você foi chamado para uma profissão, você tem que dar a solução, né? Ô Cristal, conta para nós, em função disso tudo que a gente está falando, uma obra emblemática, um case. Compartilha com a gente um case que fala desse diferenciação técnica, desse DNA da Enind. Esse case aí de Grajaú é um recente. E esse foi interessante, né? Porque discutindo com o nosso parceiro lá é a Siemens, lá nós somos consorciados, né? Discutindo com eles, a gente, vai ter que quebrar um piso grande, dentro tem uma área, já tem uma GIS. Para você que não sabe, o jovem gosta de pesquisar, né? Então é bom falar com... Estou falando para você que é jovem. O que é GIS? É GIS. É uma subestação elétrica isolada a gás. Então você pega, se você olhar imagens aí, pega tudo, condensa e põe num lugar menor, numa sala e tudo mais. E não podia quebrar, fazer barulho e tal. E o Christian, nas nossas conversas, falou, vamos fazer uma solução para não ter isso. E deu certo. Mas outra emblemática foi lá em Grajaú mesmo. Ah, legal. Foi é a segunda vez que a gente está lá. Essa subestação é um coração do Rio de Janeiro. Fica ali no bairro do Grajaú, mas é uma subestação que entra 2 linhas de 500 kV e outras 16 de 138. Ou até mais de 16. E a outra subestação GIS, ela tinha um GIS de 40 anos e nós fizemos um prédio lá dentro. E esse prédio, ele estava entre uma parte elétrica, energizada, de transformadores, e um muro de rocha do lado, a subestação em cima da rocha. E nós pegamos uma área, demolimos um setor e fomos construindo um prédio em pré-moldado. De trás para frente, o guindaste foi saindo e terminando. O guindaste foi embora, eu tive que demolir umas bases que suportam um equipamento lá para poder tirar o guindaste. E o guindaste foi embora e nós construímos essa obra, né? Que legal. E o nosso engenheiro que estava lá, o João Fernandes, por acaso é meu sogro, né? Ele teve outras soluções de engenharia para fazer estrutura metálica. Se você entrar no Google, procurar a subestação a Grajaú, você vai ver a estrutura metálica por cima do prédio. Foi muito complexa a subestação. Era uma subestação que demorou para fazer por desligamento e tudo mais, porque era do sistema que não podia parar, mas nós saímos de lá com sucesso elogiado pelo cliente. Muito bom. Tivemos um outro desafio, cara, que foi o desafio de construir um síncronos aqui no Brasil, junto com a GE, para o cliente ISA em Araraquara. Foi os primeiros síncronos na GE construídos aqui. 3 equipamentos, é um equipamento muito grande, muito pesado. Você até nos auxiliou, fez consultoria de fundações lá, que é um equipamento dinâmico, né, que fica girando e tudo mais. Esse também foi um grande desafio. Acho que essas duas. Além disso, nós fizemos muitas obras, o desafio da remoticidade. Trabalhar no Piauí, no meio do nada, né? Longe de tudo, no sertão, sem água. Fizemos muitas obras assim, sem água, ter que carregar a pipa de longe e tudo mais. Esse desafio da remoticidade é um desafio constante no nosso negócio. Agora, a gente é uma empresa que gosta de desafio. Eu costumo falar, se for fácil, deixa para outro fazer. Vai ficar caro. Se for fácil, vai ficar caro para a gente fazer. Tem isso também, né? Cliente exigente. É o que a gente faz, cliente exigente. Trabalhamos para os clientes mais exigentes do Brasil. Com certeza. Então, a gente gosta do desafio. É bom. Não, e um ponto interessante, voltando a SE Grajaú, interessante, como curiosidade, né? Nós estamos projetando agora uma parede de balística.
Que é uma proteção para as balas da comunidade não acertarem a subestação. Olha, olha, já fez projeto de parede balística? Tem já também, tem tudo, tem tudo. Agora, Cristal, a gente começou falando disso, mas gerenciar equipes com centenas de profissionais em campo realmente é um desafio, né? Como você desenvolveu o seu estilo de liderança em função disso? Interessante essa pergunta. Quando você falou, eu fiquei refletindo, né? Falei, cara, eu tive obras que tinha mais de 1.000 funcionários, né? 1.200, 1.400. Né? Hoje a empresa tem 1.200 funcionários e tal. Você tem que ter empatia pelo pessoal, sabe? É o que Jesus falou, amai ao próximo como a si mesmo, né? A empatia, saber, poxa, conhecer, talvez você não conheça os 1.000, eu não vou dizer que a gente conhece 1.000, que não é verdade, né? Mas você tem empatia quando ele tiver um problema. Quando um funcionário uma vez chegou para mim e falou, poxa, minha mãe faleceu, era um montador, falei, cara, vai agora lá e compra, falei com o administrativo, compra uma passagem aérea e faz ele visitar. Ele não vai mais ver a mãe, mas pelo menos ele dá um conforto para a família, né? Vários outros problemas me vieram à cabeça, mas o que mais na liderança, você tem que ter empatia pelo próximo, né? Eu acho que no meu estilo, no meu dia a dia, eu penso muito isso, né? A gente é falho, a gente vai falhar, a gente vai ter horas que você não vai conseguir atender, né? Mas o máximo que você fizer, melhor será, né? Então eu acho que um líder, para você que é jovem aí, que vai começar, pense no próximo, não pense só em você. Claro que você vai querer ganhar dinheiro, ter seu carro, conseguir crescer na vida, né? Fazer suas viagens, mas pense também no quem está te ajudando e quem está te seguindo, né? E você está falando uma coisa que eu acho fundamental. Quando a gente entra na empresa das pessoas, a gente já entende como é que é o perfil do líder, né? Você vê pela forma que a secretária te atende, a forma que o cara do cafezinho, você vê a cara do dono. Isso é fato, né? Muitas vezes eu falo isso abertamente, né? Eu falo mais ou menos abertamente, que tem alguns clientes que mandam, a gente ganha o projeto deles e fala, eu vou fazer porque eu tenho que ganhar pão. Se eu pudesse escolher, eu não faria. Exatamente pela forma do cara até te tratar, né? De uma forma, não te trata como um parceiro. Claro, você está pagando, tá? Mas não é porque está pagando que você não respeita o profissional, né? Respeita o parceiro, né? Então isso é realmente muito, muito interessante. E aí eu já quero te perguntar, quais são esses valores que a Enind busca transmitir para a equipe, que você costuma transmitir para a equipe, os jovens engenheiros que entram na Enind, quais são esses valores? Eu não abro mão disso. Para mim é assim, pronto. O resto a gente flexibiliza, mas tem coisas valores inegociáveis. 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 Isso. Hoje o nosso negócio é um negócio de muito risco. Risco não risco financeiro, econômico, também mas o risco de segurança do trabalho. Então, o primeiro valor que a gente passa, quando eu falo da empatia, de cuidar do próximo, a segurança é esse valor, né? Então, você não pode expor o funcionário a um risco desnecessário, né? Claro que quando tem os riscos, você tem que mitigar, retirar, tem todo um processo para fazê-lo, né? Então, o primeiro grande valor da empresa é a segurança do trabalho. A gente fala que nós temos lá, trabalha com 5 valores na cultura da empresa e tal. Outro valor é a ética. A gente não entra em negócio enrolado. Se tem rolo, cara, estamos fora. Se tem que ter alguma coisa, estamos fora, entendeu? Então, é uma empresa que paga seus impostos, que cuida dos funcionários, não esconde, não deixa de pagar hora extra, faz tudo direito. Então, outro valor que a gente transmite para os nossos parceiros é esse, tem que ter ética. A gente fala muito de austeridade, cara. Austeridade é um termo, uma palavra meio difícil de entender, né? E talvez você está olhando aí e fala, o que seria austeridade? Austeridade é você não jogar dinheiro fora para a gente, entendeu? É fazer a coisa certa sem precisar jogar dinheiro fora, gastar dinheiro à toa. Claro que você vai ter que investir, fazer e tudo, mas você tem que ser equilibrado. Não pode sair aí queimando dinheiro, porque o dinheiro ele vai te cobrar isso lá na frente, né? Não aguenta desaforo. Não aguenta desaforo. Esses são os 3 principais. O outro é a inovação, que entra nessa parte de diferenciação técnica. A gente busca muito a atitude empreendedora, então tá junto aí, fala, poxa, você tem que ter uma atitude empreendedora. E um outro muito importante, que aí é para fora, claro que os outros também entram no cliente, que é a proximidade do cliente. A gente tenta ter
muita proximidade com ele. Você falou bem, tem cliente que é mais arrogante mesmo. O estilo do cliente é contratualista, você assinou esse contrato aqui, você vai ter que atender e tudo mais, mas a gente está sempre próximo dele, tentando atendê-lo da melhor forma. Então a gente busca na empresa lá, nós temos um trabalho de cultura muito forte ultimamente, até contratamos consultoria, estamos com um trabalho interno forte, o pessoal está muito engajado, o nosso pessoal também está bem engajado nesse trabalho de cultura. E isso que a gente quer para perenizar a empresa. Né? Muito bom, Cristal, muito bom. E em termos de gestão, né? Quais são as práticas que a Enindy adota para garantir qualidade, segurança e produtividade? Tá. Isso é interessante, né? E é bem para dentro da empresa. Nessa parte de gestão, nós temos implementado já o SAP, que ajuda no controle. Nós temos a parte de planejamento. Toda obra nossa tem um planejador. E a gente faz planejamento desde a fase de proposta, né? Um cronograma básico na proposta, detalhe um pouco mais, e logo em seguida já entra um planejador para cuidar do planejamento. E todo gerente de obra nosso, que a gente chama de GOs lá, eles são preocupados com o planejamento, com prazo, entrega no prazo. Claro É meta. Eles são cobrados pelo prazo, né? E tem um tripé importante, né? Que é qualidade, prazo e custo, né? Então o cara tem que controlar isso tudo, né? Nós temos sistema de controle afinado com isso, fazemos reuniões de relatório de projeto mensais, temos um corpo de PM que é antigo conosco, a maioria deles foi estagiário nosso, hoje é PM. Um daqueles 8 lá. Um daqueles 8. Acho que 2 daqueles 8 está nesse grupo. Então eu acho que a gente tem uma gestão sólida hoje em dia, muito sabe? Bom, e outra, nós tivemos uma formação boa, né? A ABB já tinha essa formação de gestão bem consolidada no passado, né? O planejamento era bem batido o martelo lá, né? Às vezes a nossa cultura é não planejar, é pegar e fazer, né? Cultura. Em geral. É esse que é o ponto fantástico da engenharia, você entender que planejar não é perder tempo, é ganhar dinheiro. Você pode, até os japoneses usam isso muito melhor que nós, né? Com certeza. Eles demoram muito mais tempo no projeto e no planejamento. Só que na hora que executa, o cara é igual uma peça teatral, né? É igual uma peça. Na hora que vai executar, tá tudo fininho ali e pum, acontece. O cara gastou um tempão treinando pra peça, um tempão ensaiando, mas na hora que saiu a peça, sai direitinho. É esse que é o ponto que a gente tem que ter na cabeça. E a nossa peça teatral é a obra, é o projeto, a nossa exposição, né? É isso, né? Então acho que é muito, muito, muito bom, né? Boa analogia, Fê. É isso mesmo, é isso mesmo. Como você enxerga então esse equilíbrio entre planejamento técnico e tomada de decisão em campo? Você também não pode planejar e não agir, né? Então, muitas vezes, porque tem muita gente, até na vida pessoal, né, cara, que faz sonhos, planeja, mas na hora de colocar em prática... Cadê o A1, né? Eu brinco, né? Tá bom, você falou isso, mas nós temos que emitir o A1, cara. Tem que emitir o A1. Beleza, entendi, tô entendendo, choro com você aqui, te dou meu ombro pra chorar, mas tem que mandar o A1. Tem que emitir. Não adianta, né? Mas na vida pessoal, muitas vezes, muita gente faz isso. Faz isso. Pô, passei a vida inteira, quando tiver 70, fala, puta, por que eu não empreendi? Né? Isso aí. Mas é interessante, a gente tem uns controles semanais de obra que faz atualizações de cronograma semanalmente, né? Que identifica os desvios, o que tem que fazer. Então, na prática, é controlar. Você não adianta, porque depois do planejamento, tem outra coisa de execução, para você que não é da área, você tem a programação. Porque o planejamento é uma coisa mais macro, né? Você faz com durações diárias e tudo mais. Depois você tem a programação diária, que você tem que atender para conseguir manter o planejamento. Então isso, a gente tem os relatórios semanais de progresso, de programações semanais, que vai te atender a chegar naquele cronograma. E nós temos também uma curva S. Curva S é uma curva acumulada que você faz das atividades que foi executando e a gente vai analisando os desvios, né? Claro que com isso tem que ter a segurança envolvida, porque não adianta sair correndo fazendo e causar um acidente. Eu já vi obra parada 15 dias, porque...
Além da responsabilidade civil do responsável técnico da empresa em cima disso, né? Você que é engenheiro que gosta muito de assinar RT aí, não entendendo a responsabilidade disso, né? Eu acho que acima de tudo, Cristal, é o que você fala mesmo, essa preocupação que a Inindi tem com segurança é a vida. Não é problema civil, nem de lei, não. O mais importante é você realmente botar a cabeça no travesseiro e saber assim, eu estou fazendo de tudo para que o cara voltar para casa, né? É isso aí, é isso aí. Porque tem uma família por trás. Além da vida do cara, que é o muito mais importante, né? Ele tem a família por trás. Então não adianta sair correndo e fazendo e não se preocupando com a segurança. Né? Nós temos desenvolvido essa cultura de segurança já há muito tempo. Trabalhamos com clientes muito exigentes de segurança, né? E os clientes estão a cada dia mais exigentes. Clientes que estavam mais atrás, hoje já pedalaram e estão bem próximos. Acho que isso no Brasil está bem nivelado. Por alto, nivelado por alto. Por alto, por alto. Quando eu entrei, cara, eu tenho uma foto emblemática de 1995, numa obra, de um cara sem bota, de bermuda, esquentando um asfalto, que numa lata, pegando assim, pendurado num graveto de madeira, com fogo embaixo. Depois eu até te mando essa foto, legal, mas não pode dizer de onde veio. Não, a gente só não fala da onde. Que ele ia derramar esse asfalto para fazer encapsulamento de estar em linha de transmissão. Lembra desse que botavam um asfalto? E eu tirei essa foto e guardei, eu tenho ela até hoje. Eu guardo isso até para me chamar a atenção mesmo. Nós passamos dessa fase, não existe mais há muito tempo. Tá? Eu acho que aquilo ali foi um episódio que nunca mais se repetiu. Mas eu guardei para mim como um emblema daquele tempo. Era um tempo que ninguém se preocupava com o ser humano, cara. Faltava empatia mesmo, né? Mas hoje a segurança é questão de empatia, não é outra. Você me lembrou dessa obra que a gente estava em Açailândia, Presidente Dutra, né? E eu ficava correndo, né? Ficava no trecho seu, do Cristal, tinha um trecho para frente, de um outro engenheiro, que eu vou falar aqui agora o ocorrido, de outro engenheiro, e eu fui visitar a obra, né, no final de semana para ver. E eu cheguei numa torre, nós estamos falando de 2002, não é tão velho não, escavando uma torre lá, e aí, cara, eu vi os caras saindo do buraco com a calça arregaçada, descalço e barro, até na coxa, né? Sim. Falei, o que esse cara tá fazendo aí? Eu perguntei. Eles estão abrindo a base do tubulão. Falei, você é louco, você para agora. Aí o cara, quem que é você? Para me pedir para parar. Falei, beleza, ok, vou te mostrar agora. Aí liguei pro chefe da obra, falei, tá acontecendo isso, o que o senhor acha? Manda parar. Aí eu sei que eu fiquei no carro esperando, aí deu 10 minutos, pum, parou tudo. E era isso, né? O cara queria cumprir um cronograma de fazer aquele tubulão naquele final de semana e tava com os caras lá embaixo abrindo base. Então hoje as pessoas não deixam abrir base, né? Hoje não pode nem abrir base, quanto mais dessa forma, né? É verdade. Mudou bastante. Mudou. E como é que você avalia o momento agora do setor elétrico, Cristal? Cara, o setor elétrico brasileiro sempre esteve em bom momento. Até eu sou engenheiro que entrei na faculdade em 90, início de 90. A década de 80 foi a década perdida da engenharia, né? Eu conheci engenheiros que já eram formados e me falavam, poxa, essa aqui é onde os caras foram para restaurante, né? E entrei em empresas do setor elétrico. Nós nunca tivemos crises grandes na parte de energia no Brasil, pelo menos que eu presenciei. Pode ter algum que fala, poxa, mas minha empresa faltou negócios, mas as que eu trabalhei nunca faltou negócio. A Inindi nunca faltou negócio nesses 15 anos que eu estou lá, né? Quase 15 anos. Nos 33 anos de Inindi nunca faltou negócio. A fase atual do setor elétrico é uma fase boa. Nós passamos por um ciclo de energia renovável fortemente, fizemos muito parque solar, muito parque eólico, isso exigiu transmissão, né? Nós tivemos muitos leilões de transmissão e ainda está tendo, está exigindo novos equipamentos, esse leilão agora teve 7 síncronos para ser colocado para a estabilidade do sistema elétrico, então está exigindo mais equipamentos. Vai vir, talvez a onda dos renováveis reduziu, porque tem muita geração, a carga não subiu a quantidade da geração, né? Mas está vindo um armazenamento de energia agora, que aí para você que é jovem e que está querendo entrar na engenharia,
Eu acabei de vir há 2 semanas do Chile para conhecer uns projetos de armazenamento de energia, porque a Enind vai trabalhar nisso aqui no Brasil. Vai vir um leilão no próximo ano sobre armazenamento de energia. E lá no Chile, ele já tem muita bateria. Ele chama BESS, é um termo em inglês, BESS. Depois você procura aí. Acho que você pode colocar lá na bio, lá, né, alguns termos, se quiser. Né? Acho que é interessante para o pessoal vou colocar procurar para eles lá. Não é? E essa onda vai vir para o Brasil a partir do ano que vem. Além disso, está vindo uma onda de data center no Brasil. Puta, mas data center tem a ver com energia, data center tem a ver com internet, com YouTube. É o que a Cara, gente pensa, né? Empresa de data center é uma empresa de energia. Data center é a maior concentração, não vou falar a maior, mas porque tem muita indústria que usa muito, mas tem uma grande concentração de energia, de demanda de energia necessária para tocar um data center. Até eu tenho um filho que é médico e ele formou na USP, né? Ele é meio ambientalista e tudo mais, né? Como deveria ser mesmo, mas ele é da linha mais radical, vai. E ele fala, pai, você mandou fazer essa figura, derrubou 3 árvores por causa disso. Mas ele fala do sentido, pô, tá gastando mais energia para fazer uma figurinha de IA. Mas é uma onda que não vai sair, né, velho? Todo mundo vai usar IA. Então a IA é uma onda que não sai mais, né? Já era, né? Então, data center, o Brasil vai vir muito forte com data center. Tem bastante projeto por aí. Então, esse setor de energia, para o jovem que está ingressando ou está saindo da engenharia agora, é um setor promissor, cara. Infraestrutura no Brasil em geral, né? Mas é porque na outros setores de infraestrutura tem muito voo de galinha, né? Ah, vai começar a ferrovia. Pô, ferrovia norte-sul, ferrovia não sei o quê, aí volta. Ah, tem gasoduto, aí vem, baixa, né? Então tem muito voo de galinha, estrada e tudo mais. Mas o setor de energia não, é um negócio bem constante, é um mercado muito regulado. O mercado brasileiro de energia é muito regulado. Nós temos a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, bem regulado. Tem os leilões aí rotineiros, além disso, né? Então, o investidor é garantido, não é um negócio que o cara investe e depois, puta, não vai ter, vai quebrar contrato, não tem. Isso aí já tem 30 anos rodando, já tem concessão sendo renovada. Então, esse setor de energia é um bom setor para você que quer começar agora. E percebam claramente aqui, pessoal, visão do empreendedor. Visão. Os caras já estão ganhando dinheiro com subestação, com construção, com montagem, sendo concessionárias de energia, né, participando de leilão, mas já foram lá no Chile observar uma oportunidade porque pensam no futuro, no próximo passo. É esse que é o ponto, você ter essa visão do próximo passo, né? E compartilha também isso com a gente aqui, Cristal, quais são os próximos passos da Enind, o que vocês estão vendo? Você já falou de foi ao Chile, o data center está pensando, algo que você possa compartilhar com a gente dessa visão Enind aí do futuro. Com muita humildade logicamente, claro, né? Lógico. A gente é muito pé no chão, né? Então, com muita humildade, né? Não, nós estamos hoje implantando em Atibaia, nós construímos uma sede lá para fazer sistema de proteção e controle de subestações, automação. Era uma área grande, de 10 mil metros quadrados, que agora a gente está achando que não é nem tão grande mais. Né? Construímos um galpão também bom, bem construído, e já começamos a fazer o teste de fábrica lá e vamos começar a montar os painéis lá também. Né? Muito bom. Temos um grupo, isso é na Enind Serviços. Né? Esse é um setor que a gente quer crescer bastante com automação de subestações. E a Enind, nessa área de concessão, a gente vai devagarzinho, né? De repente pode surgir a oportunidade de leilão, mas não é o foco principal. A gente está bem forte na área de construção, continua em construção, na parte industrial, e queremos surfar essa onda aí do mercado. Né? Tá certo, é isso aí. Isso é muito importante, né? E aí a gente precisa deixar bem claro para todo mundo o quão importante é a gente escutar essas pessoas de mercado. E aqui eu vou deixar para o Cristal, para ele me falar aqui, qual o conselho que você daria a esses engenheiros recém-formados, estudantes, que sonham em empreender na área de energia. Eu acho que a primeira coisa é estudar o negócio, né? Estudar onde você pode entrar. Eu acho que tem espaço para construir, tem espaço novos. Quando eu falei do BESS, esse armazenamento de bateria, vai ter espaço para
área comercial e industrial. Daqui a pouco vai vir para residência, tá? Porque o que está acontecendo? A geração solar foi desenfreada, foi muito subsidiada pelo governo. Então todo mundo colocou luzes em casa. Não sei se você colocou placa solar em casa, mas eu coloquei bastante na minha casa. Todo mundo entrou surfar nessa onda aí. O governo vai começar a cortar essa energia, porque não cabe, pô. Tem hora que todo mundo coloca energia, só que não tem como gastar. Então o que você tem que fazer? Cortar. Eles estão cortando os grandes, porque hoje consegue. Então o cara que tem aí 400 mega de geração solar tem transmitido 200, ou muitas vezes nem transmite, porque em meio-dia todo mundo está bombando, né? Então está vindo os armazenamentos de bateria. Se eu pudesse falar alguma coisa para o jovem que quer empreender, entre nessa área. Ô pessoal, só para vocês terem uma ideia, não só jovens, né? Quando ele me falou, tá aqui, ó, rabiscado, BES, para eu pesquisar também e procurar saber. A fichinha caiu na hora aqui, ó, tá aqui, ó. Boa. Anotado. Mas obrigado pela dica, é muito bom mesmo. Essas dicas são realmente muito excelentes. Bom. Eu anotei aqui mesmo. Não é tá anotado, tá anotado. A dica foi dada, né? Foi dada. A gente precisa Agora, se você pudesse resumir, vamos caminhando para o final, infelizmente, a gente tem que terminar, né, Cristal? Né? Mas a gente vai continuar batendo papo esse final de semana, mas oficialmente, para as câmeras, nós temos que terminar. Se você pudesse, então, resumir sua trajetória em uma palavra, qual seria, Cristal? Cara, uma palavra? É difícil, assim. É difícil. Mas eu tenho um negócio que eu criei, aí é pessoal, tá? Pode ser que funcionou para mim e não funcione para outros, né? Mas eu criei há muito tempo atrás e sempre levo na minha louça lá de casa, na louça lá do meu escritório em casa, escrevo nos meus WhatsApp para mim mesmo, não sei se você usa esse tipo de coisa. Eu tenho. O meu grupo chama Bom Despacho é Macho. Só tem um. Muito bom. Eu mando para mim mesmo. Então, e a palavra que na trajetória profissional é a perseverança. Perseverança. Cara, eu vim de família humilde. Meus pais não tinham condição de me manter para estudar. Eu tive que trabalhar para estudar. Eu saí do sul da Bahia, de Teixeira de Freitas, e fui para Belo Horizonte para estudar. Eu não conhecia uma viva alma lá. Fui morar com um cara que era irmão do meu pastor da minha igreja, que eu era da Igreja Batista lá em Teixeira de Freitas, para dividir uma casa que em BH chama barracão, que é aquelas casas de fundo, né? Lá chamava de barracão, nem sei se chama aí. Deve chamar, não é possível que mudou esse nome, não. Nome legal, né? E eu tinha que perseverar, cara. Eu tinha que terminar as coisas que eu comecei, entendeu? E essa palavra me segue até hoje. Eu falo, poxa, eu tenho que terminar as coisas que eu comecei. Você que é jovem fala assim, puta, entrei numa faculdade, começo e não termino, saio para outra, não termino, saio para outra, não termino. Poxa, até quando, né? Você tem que perseverar. Então a palavra, você está no negócio, muitas vezes você tem que abandonar. Você tem que, também não pode ser burro de dizer, estou perdendo dinheiro, tô afogando, tá vou morrer, afogando, sei que estou morrendo. Não é? Mas na maioria das vezes, você abandonar a tua trajetória, o teu caminho, pode ser pior do que manter. Então, a palavra perseverar. E interessante essa pergunta, que voltando para valores, para você que está começando a vida aí, de repente, você não dá para começar a vida sem ter valor, né? Sem você ter uns valores pessoais. Com certeza. Poxa, aí meus avós falavam, seja honesto, faça isso, você não vai tomar nada de ninguém, né? Fala a verdade. Vai ser trabalhador, isso é valor, isso é valor, não é? E eu listei 4 valores. O primeiro é Cristo. Eu falei, Cristo, o que você tem? Tem que tentar copiar. Não posso ser arrogante e dizer que eu sou perfeito, não, mas eu vou tentar copiá-lo, né? Os passos dele, né? Tudo que ele ensinou. Se eu conseguir copiar o máximo, melhor eu vou estar na minha trajetória, né? Então isso eu sempre busquei, sabe? Eu sempre tive comunhando em alguma igreja, fiquei um período fora, nesse período de linha de transmissão, nessa correria e tal, mas voltei e tudo mais. Minha família, minha esposa, a Clarinha, tá tudo junto. Meus meninos, eu estou sempre trabalhando a cabeça deles ainda e tal. O segundo valor que eu trouxe é a saúde, cara. Você tem que cuidar da sua saúde. Tem muita gente que depende de você, né? E você, quando é jovem,
Você não pensa no futuro. Eu que estou nos 55 anos agora, muitas coisas que eu fiz lá atrás eu podia não ter feito. E está sendo cobrado agora. Consequência, né? Não é? Consequência. A famosa consequência do pecado, né? Do pecado. Então, muitas vezes, coisa que você faz que é jovem aí, puta, vira à noite, enche demais, muita bebida e tudo mais, você vai ter essa consequência quando tiver 50 anos e tal. Então, a saúde. Já fiz besteira e tal, mas tem que ir no médico, tem que cuidar, fazer exercício, buscar. Eu puxei a saúde como segundo e a família como terceiro, porque não adianta eu cuidar da família e não me cuidar, porque se eu não me cuidar, daqui a pouco eu não estou aqui para cuidar da família. Então a família é manter, eu busco isso, né? Então eu criei esses valores no passado e que me segue, né? Porque toda vez que eu desvio de um deles, eu falo, opa, você tem que voltar aqui, cara. Você não foi no médico esse ano. Cristo, entendeu? saúde e família, é isso aí. Cristo, saúde, família e perseverança. Perseverar. Perseverança. Que é manter firme. Né? Então isso pode servir para um de vocês que está aí ou não, mas pensem, reflitam sobre isso, né? E mais especificamente, a gente estava até conversando sobre Uber, né? Mais especificamente, qual que é a mensagem que você deixa para os jovens engenheiros que estão começando agora? Pô, legal isso. Essa semana eu tive uma conversa com meu filho, o Rafael é o engenheiro, o Felipe é o médico, né? O Rafael é engenheiro eletricista, formou lá na Unifei e ele trabalha conosco desde estagiário e tal. E fui almoçando com ele e a gente sempre entra em debate, né? Ele falou, pai, mas o jovem não quer fazer engenharia porque vai gastar dinheiro, vai tomar o tempo. Engenharia é um curso muito demorado, é um curso que exige muito, exige mesmo, né? Exige base, muita matemática, cálculo e tudo mais. O cara prefere pegar e fazer Uber, ganhar 4 mil, 5 mil agora, porque pode ser que ele forme engenheiro depois de 5 anos e o salário dele vai ser o de Uber, de 4 mil, 5 mil. Ele tem razão, é assim que muitos jovens pensam hoje, né? Mas eu debatendo com ele, eu falei, poxa, cara, mas aí é um pensamento imediatista, né? Como é que você chamou esse tipo de pensamento? Geração fast food. Quer resultado imediato, né? Quer o negócio pronto. Quer o negócio pronto, imediato e tal, né? Isso é imediatista, né? Até estava conosco na mesa o Fábio. Fábio Carelli é um engenheiro, entrou estagiário na empresa, já está conosco lá, é candidato a sócio da empresa e tudo mais, e trabalha com orçamento, e estava na mesa, eu falei, pô, Fábio, você acha que está certo? E o Fábio já tem 30 e poucos anos. Ele falou, olhando para trás, não, mas talvez para o cara hoje, sim, né? Então, você que é jovem, pensa um pouco mais na frente, né? Não queira resultado imediato, né? Então, a mensagem é, persevere, pense a longo prazo, porque a idade vai te cobrar isso, a tua decisão lá de trás, né? Então, a mensagem para o jovem a engenharia é um bom negócio, é um bom curso para a sua vida. Você pode crescer muito na engenharia, não só tecnicamente, pessoalmente, intelectualmente, te dá muita base, mas você tem que perseverar, você tem que se dedicar. E o resultado, cara, não troque a engenharia pelo Uber, pelo amor de Deus, né? O Uber vai passar, daqui a pouco vai ser sem motorista, não é? Daqui a pouquinho. Mas sempre vai precisar de um engenheiro para fazer uma ponte. Sempre. Ou para fazer um heliponto para parar o carro voador, né? Exatamente, é isso aí, maravilha. Essa é a mensagem. Muito bom. Mais alguma coisa que você quer deixar para a gente? Alguma palavra, Pô, cara, eu quero te agradecer pela iniciativa. Quando você me falou, o Christian, eu já conheço o Christian há quase 30 anos, né, Christian? Quando você falou, eu estou fazendo isso para engajar o jovem na engenharia e tudo mais, eu achei bela a iniciativa. E você falou, eu vou até aí, você, no Tatuapé, vou arrumar um estúdio aí para a gente fazer e tal. Eu falei, não, Christian, você não vai fazer isso. Eu vou aí você, né? Então, eu queria agradecer pela iniciativa. Eu acho que o jovem que está vendo isso, reflita com cuidado. Tem vários outros podcasts aí, você falou de coisas interessantes. Isso, né? tem muito assunto. Então, tem muito assunto, cara. Perca ou ganhe tempo ouvindo aqui, né? Então, eu te agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço. Acho que o papo foi muito legal. Eu que agradeço. Caminhando para o final, eu tenho uma frase aqui que engenharia é construir, mas também inspirar. E hoje o Cristal nos mostrou que excelência técnica e propósito podem andar juntos. Obrigado mais uma vez, Cristal, por compartilhar essa jornada conosco. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar,
vai se inspirar, vai caminhar realmente de uma forma tranquila nisso. Você que não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, compartilhe a informação, deixe as perguntas aí que eu vou passar para o Cristal. E eu quero encerrar aqui com uma oração, vou orar junto com o Cristal aqui, exatamente pela vida dele. Me dá a mão aqui, Cristal. Senhor nosso Deus, Pai do céu querido, nós te damos graças mais uma vez pela certeza que temos que é o Senhor que nos une aqui nessa terra. Que o Senhor continue abençoando a vida do Cristal. Eu quero orar especificamente pela vida dele. Como empresário, como profissional, como pai, como marido, como as suas funções na igreja também, que ele tem sido testemunha lá. O Senhor possa continuar abençoando sua saúde física, sua saúde espiritual, guardando ele de todo o mal, Senhor Deus. Abençoa também a Vivian, abençoa a Clara, o Rafael, o Felipe, guarda todos eles na tua presença, com teu amor e com teu cuidado, guardando eles no caminho do Senhor. Aqueles que precisam se chegar mais ao Senhor, que se cheguem, aqueles que já estão, que continuem. Que o Senhor possa abençoar essa família, essa casa. Abençoa os negócios do Cristal, prospere a vida dele, as suas decisões. Abençoa os seus sócios, abençoa os seus funcionários, abençoa a vida dele. E que ele possa ter um retorno tranquilo para sua casa, já que se dispôs a estar aqui conosco. Que o Senhor possa abençoá-lo nesses dias aqui em Curitiba, mas também abençoando o retorno dele para casa. Sê com ele, Senhor Deus, em todo o tempo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima. Até mais.